Olá, vocês que estão aqui conosco já nessa nossa terceira noite, nosso terceiro encontro da semana de reflexão sobre a celebração da Eucaristia. Vamos chegando aos pouquinhos, vamos começando essa nossa noite com um pouquinho de atraso. Peço desculpas, tive um probleminha aqui com a internet, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas agora parece que está. Nossa noite. Bem-vinda, bem-vinda, Cláudia, bem-vindo, Beltinho, bem-vindo, Carlos, o pessoal da nossa equipe, Andréia, e bem-vinda, Bia, que acaba de entrar, né? Boa tarde, padre. Boa tarde a todos. Boa tarde. Muito bem, vamos para o terceiro dia já, né, Terceiro padre? dia, passa rápido. Hoje na faculdade estava falando com alguns colegas, quando a gente tem atividades assim, a semana passa, a gente nem se dá conta. É verdade. Estamos já na metade, Nossa, né? é mesmo. E com tanto ainda para ouvir, né? Então, que bom, vamos aproveitar. Sim, é verdade. Bastante coisa já ouvimos nesses dias, né? Será que a gente consegue recordar um pouquinho o que a gente falou até aqui? Então, num resumo bem breve, né? Então, nós já começamos no primeiro dia. O padre Tichito falou para nós sobre a porta, não é, da igreja, assim também como a água, que são os símbolos, né, da nossa entrada nesse mistério tão grande, né? Quando a gente chega junto de Deus durante a celebração eucarística. Então, são esses meios, né, de entrada nesse mistério maravilhoso, como o coração aberto de Cristo, da onde jorra essa água e sangue que nos purificam, que nos salvam. Então, esse foi a primeira parte das nossas lives. Também falou um pouquinho da procissão de entrada da missa, que foi algo muito lindo de aprender, que é esse Cristo crucificado e ressuscitado, que segue à frente do povo de Deus, né? Que vai como igreja ao encontro do noivo, Jesus no altar. Falamos também de alguns símbolos, falamos de incenso, né, da presença real do Cristo hoje, presente na Eucaristia, altar, palavra, assembleia. Isso de uma forma bem pincelada, né, pessoal? Mas está tudo salvo aí depois para vocês verem de uma forma completa. E ontem, né, padre, falamos sobre o Kyrie, quando a nossa pequenez, né, diante de uma grandeza tão linda desse mistério que a gente é convidado a adentrar nessa celebração eucarística, a gente reconhece essa pequenez, essa fragilidade, pede perdão ao Senhor, que como o padre falou de uma forma tão bonita, né, desses pecados veniais que o Senhor atura em nós e que nos perdoa e vai nos capacitando a melhorar a cada encontro com Ele. E depois, como uma consequência quase que lógica do coração, depois de recebermos esse perdão, então a gente glorifica a Deus através do glória. Não é? Não sei se eu consegui falar como o senhor um resumo tão bem feito como o de ontem, mas mais ou menos para a gente começar como uma introdução, acho que é isso que a gente pode dizer e o senhor pode completar. Claro. Claro que sim, né? Mais ou menos isso. Como você disse, está tudo aqui registrado e vai ficar para a gente poder retomar quantas vezes forem necessárias, porque são reflexões que precisam ser depois degustadas com mais cuidado, né? A gente vai falando aqui com pouco tempo, muitas coisas um pouco aceleradas, mas o mistério é para ser vivido e experimentado justamente com a tranquilidade de um encontro. Encontro que foi citado pelo Papa hoje, né? Hoje é É? quarta-feira, dia de audiência geral. O Papa falou do encontro de Jesus com Mateus, o encontro que transforma em missionário, né? Que não precisa ser um encontro que transforma automaticamente, como um botão que a gente aperta e muda tudo, mas que nos leva a transmitir de alguma forma a experiência que foi feita com o Senhor, né? O destaque que foi feito pelo Vatican News hoje foi justamente desse trechinho da audiência, onde o Papa dizia, olha, não precisa que tudo esteja perfeito para começar a falar de perfeição, não precisa que eu conheça plenamente o Senhor para falar dele, basta que eu esteja disponível a este encontro que me transforma. E que a gente faz através da liturgia, através da vida de oração, através da vida de fé, né? Então, a igreja caminha ao encontro do Senhor e esse encontro se realiza dentro da celebração da Eucaristia de maneira plena, de maneira atuante na nossa vida, como ação do Espírito e ação da igreja, que juntos fazem acontecer este grandioso mistério no nosso tempo, usando a nossa linguagem humana, né? Isso. E se a gente pensa na celebração da Eucaristia, então esse processo
desemboca depois dessa glória toda que se manifesta a nós, né? E que de alguma forma nós participamos como iluminados pelo Senhor. Ontem a gente falava um pouquinho da metáfora do abajur, né, que vem iluminado a partir de dentro, que produz também luz, porque é participante dessa luz divina através do batismo, né, nós somos como esse abajur, mas que são quase que imergidos nessa grandeza de luz que é a glória do Senhor, né. Depois disso, nós vestimos os óculos das celebrações específicas. É curioso que hoje nós vamos tocar o ponto mais mutável, talvez essa seja a palavra, o ponto que transforma cada celebração numa celebração solene, uma celebração única, irrepetível, né? Como o mistério de Cristo se manifesta no tempo e no espaço, o nosso tempo não se repete. Então, as laudes dessa manhã, elas não vão poder ser rezadas de novo. Se porventura a gente se reúne para rezar laudes, na próxima manhã já é um outro dia, né? Então, aí no Brasil agora é horário de vésperas. As vésperas, não sei se vocês já rezaram agora com o pessoal do canal. Então, as vésperas dessa tarde são as vésperas de hoje, que nunca mais vão se repetir, porque o dia 11, hoje é 11, né? 11 de janeiro de 2023 não se repete mais. Então, no nosso tempo, nesse ritmo que nós temos, cada dia carrega consigo uma faceta diferente do mistério de Cristo. Se na liturgia eucarística nós rezamos sempre as mesmas fórmulas, né, as orações eucarísticas que nós temos, que fazem presente no sacramento da Eucaristia Cristo, nas espécies do pão e do vinho, com a transubstanciação, e nós vamos falar sobre isso amanhã, na liturgia da palavra nós temos uma reflexão que é específica para o dia de hoje. E o dia 11 de janeiro do ano que vem não vai ser o mesmo dia litúrgico de hoje, porque o dia 11 de janeiro do ano que vem vai cair numa quinta-feira. E nós não sabemos, provavelmente não seja, também na primeira semana do tempo comum. As coisas vão mudando a partir do ritmo que a vida vai imprimindo na nossa caminhada de fé. Isso faz com que a liturgia da palavra seja a expressão de exclusividade de cada dia litúrgico, de cada missa que a gente celebra. E isso foi trazido como uma riqueza muito grande depois da reforma do Concílio Vaticano II, que pediu que a celebração da Eucaristia fosse enriquecida mais ainda com a presença da palavra, com as leituras da Sagrada Escritura, porque a palavra está presente em toda a missa, né? Se a gente pensar lá da saudação inicial, são sempre tirados os textos das cartas de São Paulo para saudar o povo, para acolher a comunidade, reunir em torno do Cristo. Se a gente pensar o próprio sinal da cruz, é tirado da Sagrada Escritura. O glória a Deus nas alturas também é citação bíblica. Então, assim, os textos que estão ao longo da eucologia, o nome técnico para as orações, né? Os textos que estão ao longo da liturgia são textos ou de citação ou de inspiração bíblica, ou seja, a palavra de Deus está presente em toda a celebração. E aqui vale a pena lembrar uma coisa que às vezes acontece e que a gente precisava repensar, que é aquela procissão que em alguns lugares se faz, principalmente no mês de setembro, às vezes, que é tido como o mês da palavra, com o lecionário na hora que vai começar a liturgia da palavra. Né? É um pouco estranha a celebração da Eucaristia, justamente porque ela diz que a palavra de Deus está presente a partir daquele momento. Então vamos acolher a palavra. Não, mas a palavra já está presente conosco, já caminha conosco, porque a palavra é uma pessoa. A palavra é Jesus Cristo. E se nós precisamos de um símbolo para representar essa presença da palavra, esse símbolo já entrou na procissão, que é o evangeliário. Então, o Cristo, né, a pessoa do Cristo, o mistério pascal de Jesus Cristo, dá
pleno cumprimento a tudo aquilo que foi dito pelos profetas. Então, todo o Antigo Testamento é cumprido em Jesus Cristo. E todo o Novo Testamento vai refletir e testemunhar a experiência do encontro com Cristo. Ou seja, no Evangelho, nós temos a junção de toda a Sagrada Escritura, Antigo Testamento e Novo Testamento, na pessoa de Jesus Cristo, que cumpre toda a Sagrada Escritura. Quando na procissão de entrada nós trazemos o Evangeliário, nós dizemos que a palavra de Deus nos acompanha nesse nosso percurso. Então, pensar aquela procissão que evidencia a palavra só nesse momento parece não condizer muito com a celebração que nós estamos fazendo e, como nós estamos vendo, tem a presença do Cristo o tempo todo, desde o começo. Padre, então, para nós, né, para a gente entender, existem alguns livros que compõem ali a celebração. Por exemplo, a gente vê que o padre tem um livro próprio em cima do altar missal, é isso? Sim. Tem o Evangeliário, como você está falando, que é o que fica na mesa da palavra? Sim, é o que é trazido na procissão de entrada, porque são dois livros. Existe o Lecionário, que é o livro do qual normalmente se tiram as leituras, né, de onde se proclamam as leituras, e existe o Evangeliário, que tem só os evangelhos, e que nós usamos pouquíssimo esse livro. Nós deveríamos aprender a tê-lo como o verdadeiro símbolo da presença do Cristo Palavra, né? Normalmente nós o encontramos em missas mais solenes, que o diácono traz erguido, que tem uma capa um pouco mais trabalhada. Esse é o livro dos evangelhos que na entrada fica sobre o altar. E hoje a gente vai falar do momento da proclamação em que ele vem para o ambão para ser proclamado, né? Então, esse livro é o símbolo. Para leitura, primeira leitura, salmo, é um livro. O lecionário. O lecionário. Isso. Ok. Aí tem outro que é só do Evangelho. Exato. E a gente tem uma distinção entre os livros litúrgicos, que são livros de apoio para a celebração, os livros que contêm os textos que nós vamos rezar, como o lecionário e como o missal, e os livros litúrgicos, o livro por excelência, que é o símbolo da presença do Cristo Palavra, que é o Evangeliário. Então, os livros de apoio são instrumentos, enquanto que o livro simbólico é o Evangeliário, que é o símbolo da presença do Cristo. E se não tem a procissão de entrada? De toda forma, sempre entra o Evangeliário? O Evangeliário deveria, quando não tem a procissão de entrada, estar já sobre o altar. Qual que é o nosso X da questão aqui, né? Eu estou falando com vocês sobre o ideal, sobre aquilo que é a organização oficial da igreja. Na prática, nós encontramos várias situações diversas e muitas vezes as nossas comunidades e até as nossas paróquias sequer têm o livro dos evangelhos. E o conteúdo escrito do livro está também no lecionário. Então, como as comunidades já têm o lecionário, muitas vezes não adquirem também o evangeliário. Mas o evangeliário é o livro simbólico, no sentido pleno do símbolo, como nós falamos no primeiro dia, que traz para nós essa visibilidade da palavra. E aqui é interessante, a gente já pode dar até um passinho. O Cristo Palavra é aquele que chega ao nosso sentido da audição. Lembra que a gente falou que a liturgia toca os nossos 5 sentidos? Então nós conseguimos ver todos os sinais, os símbolos que fazem parte do ambiente litúrgico, dos ritos que celebram o mistério do Cristo. Nós sentimos o perfume do incenso. Quem está próximo do altar sente o perfume do vinho, quando o vinho é colocado dentro do cálice. O perfume do pão, todas essas coisas que tocam a nossa capacidade de sentir o cheiro, né? O sentido do olfato. Nós depois sentimos o gosto daquilo que nós recebemos em comunhão, o pão e o vinho, que são transformados em corpo e sangue do Senhor. Então, nós tocamos o nosso sentido do paladar. Existe o toque, existem os gestos, momentos em que estamos sentados, em que estamos em pé, em que nós nos saudamos. Esse processo do sentido do tato. Mas a audição, ela é colocada em ato justamente na liturgia da palavra. E o Cristo
o Evangelho é presença do Cristo não no livro, mas no que é o conteúdo do livro, na palavra que é proclamada e chega até os nossos ouvidos. Por isso não é tão interessante ter os folhetos, ter coisas que não nos ajudem a escutar. Claro que a gente precisa lembrar da dinâmica pastoral. Se nós não preparamos bem os nossos leitores, nós não podemos exigir que a Assembleia não tenha acesso ao texto escrito, porque nós temos direito a ter a palavra. Mas se a leitura vem proclamada de maneira adequada, ou seja, se nós preparamos bem aqueles que vão exercer o ministério de leitor, e a leitura vem feita de maneira bastante clara, audível, distinta, nós não precisamos ter o texto, porque a palavra de Deus entra pelos nossos ouvidos, chega no nosso coração e nos transforma interiormente para se transformar em resposta de louvor e ação de graças a Deus. Então, se a fé entra pelos ouvidos, a palavra de Deus precisa ser proclamada na celebração. E é o sentido da audição que é colocado em atividade dentro desse processo. Então, não sei se ficou claro, mas o livro é representação visível do Cristo Palavra, que na verdade é invisível. O Cristo Palavra é audível, mas como a gente não consegue tocar a palavra, para que a gente possa colocar esta palavra dentro de outros sentidos que não somente a audição, nós temos um livro específico, que é o livro dos Evangelhos, símbolo da presença do Cristo Palavra, que nos acompanha nessa nossa caminhada rumo aos céus. Né? A palavra de Deus que nos ilumina, que arde o nosso coração, para lembrar lá os discípulos de Emaús, que dá a direção, que orienta, que faz com que a gente enxergue o sentido de tudo aquilo que a gente faz ao longo da nossa vida. Essa palavra nos acompanha de verdade. Né? Então, na pausa restauradora que nós fazemos, essa palavra está ali. Mas até chegar neste momento de pausa, até chegar no altar, e por isso o evangeliário é apoiado no altar até o momento da proclamação da palavra, para dizer que é uma única coisa, um único Senhor, o Cristo Palavra é o Cristo que vai se dar na Eucaristia. Esse Cristo Palavra nos acompanhou. Por isso é interessantíssimo que a palavra venha na procissão de entrada. Mesmo quando não tem um diácono. Quando não tem um diácono, aquele que vai proclamar a leitura pode carregar o evangeliário. Porque ele é também ministro da palavra. Então, às vezes a gente acha que o evangeliário é um livro dos diáconos. Não. O diácono é o ministro oficial, digamos assim, da proclamação da palavra. Mas na ausência do diácono, que é a realidade da maioria das nossas comunidades, aquele que vai proclamar a palavra pode levar o evangeliário. Porque senão o padre teria que levar, porque ele que é o ministro da proclamação do evangelho, né? Só que o padre na procissão de entrada já está fazendo o papel do Cristo pastor. Então, para não juntar dois símbolos numa pessoa só, na procissão de entrada, um outro leitor traz o evangeliário, porque não é o ministro que é o símbolo, como é o caso do padre, revestido das vestes litúrgicas, é o sinal da presença do Cristo, cabeça, mas é o livro que é carregado. Então, independentemente de quem é o portador desse livro, a presença do Cristo Palavra vem expressa através da presença desse livro. Muito e aí, olhando a missa, olhando o caminho que a gente faz, né, só para seguir uma ordem naquilo que a gente está refletindo aqui, ainda que eu já tenha dado alguns passos avante, a gente faz um passinho atrás para lembrar o que acontece depois do Glória. Né? Então, depois do Glória, nós colocamos os óculos daquela celebração, que é o que a gente chama de oração coleta, ou oração do dia. Ela coloca as balizas, ela determina qual é a direção do nosso olhar para a celebração daquele dia. Porque a palavra proclamada, às vezes, se repete. Então, acontecem dias ao longo do ano litúrgico que nós escutamos o mesmo evangelho. Só que o recorte que nós fazemos de interpretação e de escuta daquele evangelho é dado pela oração do dia. Uma coisa que às vezes a gente deixa passar direto.
e que é essencial para a gente conseguir rezar bem. Um exercício muito interessante que a gente pode fazer é de, ao longo do ano litúrgico, nos debruçar um pouco mais sobre essas orações, sobre a oração coleta, porque elas carregam consigo uma riqueza enorme. E toda a teologia está presente nela, né? A gente podia até pegar de hoje, eu deixei separado aqui, que nos ajuda também a entender tanta coisa que está escondida, né? A oração de hoje, aliás, dessa semana, porque no tempo comum é a mesma oração utilizada durante todos os dias da semana, a não ser que tenha um santo ou que tenha alguma festa, mas durante o tempo comum a oração do domingo se repete ao longo dos dias daquela semana, né? Nós não utilizamos no domingo, porque no domingo aqui nós rezamos o batismo do Senhor, e aí no Brasil nós rezamos a Epifania, que foi transferida para o domingo. Mas essa seria a oração da primeira semana, né? Que seria, entre aspas, o primeiro domingo do tempo comum. Diz assim: ó Deus, então a quem se dirige a oração? Né? Se dirige ao Pai, a Deus Pai. Ó Deus, atendei como Pai as preces do vosso povo. Então é um Deus que nos olha com bondade, com amor e com atenção de um Pai, a quem nós pedimos que atenda às nossas preces. As preces do vosso povo, não as preces de uma pessoa, mas as preces dessa igreja que reunida se coloca diante dele através do Cristo, pela mediação do mistério do Cristo. Dai-nos a compreensão dos nossos deveres e a força de cumpri-los. São dois dons do Espírito Santo que nós pedimos na oração de hoje, né? O dom do entendimento, a compreensão de como nós precisamos viver, a compreensão de como nós devemos desenvolver a nossa vida de cristãos, e o dom da fortaleza, a força de cumprir aquilo que nós entendemos. Então, iluminados pelo Espírito de Deus, é a ação do Espírito de Deus que está presente nessa oração, nós recebemos da celebração, das preces, da oração da igreja, do mistério que estamos celebrando, ou seja, o mistério do Cristo, a força e o discernimento para vivermos bem a nossa vida cristã. Nos dirigimos ao Pai, através do Filho, e com a força do Espírito, recebemos os dons que precisamos para dar testemunho do mistério que celebramos. Então, na oração do dia está todo o mistério que nós vivemos. Entendi. E essa oração é a oração que a gente está dizendo que vem logo depois do Glória. Logo depois do Glória. Oração da coleta, como a tia Cecília até escreveu, que a gente não confunda com a hora da oferta. Sim, depois o padre vai falar isso. Mas quando o padre fala oremos, e aí tem até no folheto da missa, entre parênteses, silêncio, essa pausa é que nós devemos apresentar as nossas preces ou não? Não. Tá. Silêncio é uma ação. É uma ação litúrgica. A gente não tem que colocar nada no silêncio. Lembra que a gente comentava ontem que o silêncio ele é a manifestação do Espírito de Deus? Sim. Então, quando o padre reza, quando o padre convida a comunidade, oremos, ali já existe um encontro. O encontro do presidente, da cabeça e do corpo, que se coloca diante de Deus e reconhece: Deus está aqui. Silêncio. E porque Deus está aqui, na boca do Padre, nós apresentamos aquilo que nós pedimos. Que no caso dessa semana é que o Senhor, com a sua bondade de Pai, nos dê o dom do discernimento e o dom da fortaleza para sabermos o que devemos fazer e termos a força de colocar em ação por meio do mistério do Cristo, né? Então, esse silêncio não é um lugar... Os silêncios dentro da celebração não são espaços para a gente preencher conosco. São espaços que já são ocupados pela ação do Espírito. Sim, entendi. E por que chama coleta? Porque é a oração que reúne a comunidade. As minhas intenções, elas já estão presentes no meu coração. Aquilo que eu particularmente trago, Deus já conhece. Eu não preciso, neste momento, especificamente, apresentar para Ele. Eu já apresento para Ele durante toda a celebração aquilo que eu trago no meu coração.
A coleta é porque ela reúne toda a comunidade nesse silêncio que reconhece: estou diante de Deus. Que Deus? Aquele Deus que me acolheu, aquele Deus que me deu a licença de estar na sua presença, aquele Deus que manifestou a sua glória, me trouxe para dentro da sua luz e agora, diante da sua presença, na boca do nosso ministro, que é o Padre, que age em nome da Igreja e em nome de Deus, sacerdote, nós expressamos o nosso desejo de hoje. Nós expressamos aquela que é a direção dessa nossa oração. Entendi. Esse é um dos momentos que o senhor falou ontem, que aí acontece aquela verticalidade, que o Exato, padre né? pega a assembleia E eleva até Deus através dessa proclamação que sai através da boca do padre. Aqui é interessante pensar nos paramentos, né? Quando um padre está celebrando, só tem duas coisas que aparecem. Quando a gente coloca os paramentos, nós nos revestimos de Cristo. E só duas coisas são visíveis: as mãos e o rosto. As mãos não são nossas, porque elas foram ungidas e pertencem a Deus. No dia da ordenação, as nossas mãos deixam de ser nossas, mas se tornam um instrumento da ação de Deus. Por isso, o costume de beijar a mão do padre, por isso o padre é aquele que impõe as mãos, é aquele que abençoa sempre, porque as mãos do padre foram ungidas, não? E ser ungido significa ser consagrado, pertencer ao Senhor, como o Cristo que é ungido do Pai, né? Somos ungidos na fronte pelo batismo, pela crisma, mas o padre teve as mãos ungidas. E o rosto, que não nos pertence, né? Porque o meu rosto não é meu, o teu rosto não é teu. Nenhum rosto é de nenhum de nós particularmente. Porque eu não me vejo, eu não vejo o meu rosto. Sem o auxílio de alguma coisa que reflita a minha imagem, eu não vejo o meu rosto é para os outros. Então o meu rosto é essa face de Deus na sua diversidade, que se manifesta como relação, que se manifesta como alguém que não é para si, mas é para os outros. Ainda que seja a nossa identidade, já aconteceu muito comigo, às vezes, de ver alguém na rua, de me aproximar de costas, talvez, achando que é uma pessoa, e quando a pessoa olha para mim, eu percebo que não é aquela pessoa que eu imaginava. O rosto é a nossa identidade, mas a nossa identidade não é para nós. A nossa identidade é para os outros, porque a nossa identidade é ser imagem e semelhança de Deus. E Deus não se guardou para si, não se economizou. Deus se doou completamente. Então, do padre o que aparece? Aparece o rosto e aparecem as mãos. E esse rosto e essas mãos são para a comunidade expressão da própria comunidade, por isso na voz do padre e nos gestos do padre, a comunidade tem essa dinâmica da verticalidade que vai até Deus, e expressão também do Deus que se revela para a comunidade. Por isso, quando a comunidade está diante do padre, ela enxerga naquele ministro a presença da cabeça, que é o Cristo, sacerdote, altar e cordeiro ao mesmo tempo naquela celebração. E esse Cristo que acolhe, esse Deus Pai que acolhe a nossa oração, né? A oração da igreja que se coloca diante dele, nos responde, nos direcionando exatamente com aquilo que nós pedimos. Nós pedimos para sermos iluminados, direcionados, que nós saibamos o que nós devemos fazer, no caso dessa semana, né? E que nós tenhamos a força para realizar tudo aquilo que nós pedimos. E o Pai nos responde, nos dá a direção através da liturgia da palavra. A voz de Deus que é proclamada como algo anunciado e como algo concretizado. E aí a liturgia da palavra tem as suas etapas, né? As suas etapas, que são a primeira leitura, o salmo, segunda leitura e evangelho. Aclamação e evangelho, né? Então, esse processo que culmina na proclamação do evangelho é um processo de aproximação do mistério. Então, se a gente se aproximou na procissão até o Cristo, o Kyrios, se a gente pediu licença e ele deixou a gente dar mais um passinho para entrar em contato com ele, estar na sua presença,
agora ele fala com a gente. Então, nós entramos numa relação que não é mais unilateral, mas ele começa também a se relacionar conosco. Então, aquilo que em primeiro momento era uma resposta de acolhida, agora começa a ser uma interlocução, agora começa a ser também uma manifestação por parte dele, através da leitura dos textos bíblicos. Né? A primeira leitura, que normalmente é do Antigo Testamento, com exceção do tempo da Páscoa, que lê os Atos dos Apóstolos, seguida de um salmo que nós chamamos de responsorial. Muitas vezes a gente escuta assim, o salmo é responsorial porque responde à primeira leitura, é o povo que responde. Também, mas essa é a segunda interpretação do salmo responsorial. O salmo, ele é responsorial pela forma que ele é executado. Ele é executado com um solista e a resposta da Assembleia. Então, ele é chamado de responsorial pela maneira de execução e não pela sua função. Porque o que é o salmo? O salmo é palavra de Deus. E se é palavra de Deus, é Deus que está falando no salmo, não é a comunidade. Só que a comunidade, de alguma maneira, participa desse diálogo como alguém que prolonga, que ecoa, que ressoa aquela palavra que foi proclamada. Então, o Salmo responsorial, ele tem uma ligação com a primeira leitura, não porque a gente diz para Deus alguma coisa, a gente vai falar com Deus lá na frente. Nesse momento é Deus que está falando com a gente, é a palavra de Deus. Não é a comunidade que responde a Deus naquele momento, mas é o ressoar daquela palavra na nossa vida que se dá através do canto. Um exemplo muito claro disso, dessa continuidade do Salmo, é a terceira leitura da Vigília de Páscoa. Então, acho que a maioria de nós já deve ter participado de uma celebração da Vigília da Páscoa. Sempre tem leitura, salmo, oração, leitura, salmo, oração, leitura, salmo, oração. São 7 leituras. Depois vem a leitura, o Glória, a leitura do Novo Testamento e o Evangelho. Né? A terceira leitura, que canta a Páscoa dos Hebreus, né, a passagem do Mar Vermelho, termina dizendo: e o povo de Israel elevou ao Senhor este canto, e entra direto o salmista. Não tem palavra do Senhor, graças a Deus. Então, ali nós temos o modelo do que é o Salmo. O Salmo é uma ressonância, uma continuidade daquilo que a leitura proclamou. Por isso que ele tem ligação com a leitura sempre. Mas não porque eu digo para Deus alguma coisa, mas porque aquilo continua a ecoar na minha vida. E eu participo com o canto justamente porque é essa ressonância. É como uma meditação constante. Quando a gente escuta alguma frase bonita e ao longo do dia aquilo fica retornando na nossa mente, é esse o movimento do Salmo responsorial. A palavra de Deus que continua a ecoar e que ecoa naquele espaço através da nossa voz, através do nosso canto. E depois nós temos, então, a proclamação da concretização desse mistério. A segunda leitura é sempre tirada do Novo Testamento, porque é a narrativa da concretização. Se o Antigo Testamento anuncia o mistério do amor de Deus, o Novo Testamento testemunha que esse mistério aconteceu de verdade. Uhum. E por isso a leitura do Novo Testamento, ela também fala do mistério do Cristo. Se o Antigo Testamento fala do Cristo no sentido de alguém que anuncia um futuro, o Novo Testamento fala do Cristo olhando para o passado e dizendo, olha, aconteceu de verdade e por isso nós temos essas consequências. Então, desse jeito, a gente coloca o Cristo no centro, porque o Antigo Testamento aponta para o Cristo do passado, sendo o Cristo no seu futuro. O Novo Testamento aponta para o Cristo do futuro, sendo o Cristo o seu passado. Até nós chegarmos no cume, que é o centro, na verdade, se a gente pensar numa estrutura que vai entrando cada vez
vez mais até o seu núcleo. O núcleo, o centro, ou o ponto principal, o cume, é o Evangelho, que é uma belíssima manifestação. E aqui a gente tem que falar do ambão, para chegar lá. O ambão, vocês vão me ver me lamentar muitas vezes sobre algumas faltas que nós temos ainda na liturgia do Brasil, né? Não estou dizendo que a liturgia do Brasil seja equivocada, pelo amor de Deus, né? Eu dizia ontem, anteontem, não sei, das respostas e de algumas traduções que nós temos que são exclusivamente nossas, e isso é até motivo, assim, de alegria, né? Mas o espaço litúrgico foi muito mal cuidado nos últimos tempos, e nós reduzimos o ambão a um pequeno apoio de um livro. Ambão é uma palavra grega que significa lugar alto. E o ambão, na tradição da arquitetura litúrgica, ele tem duas características muito importantes. Ele está no espaço que pertence à assembleia e não próximo ao altar. O altar está em um outro patamar em relação ao ambão. E normalmente eles são monumentais. Eles são peças gigantescas nas quais se entra, normalmente são fechadas ou quadradas ou arredondadas, nas quais se entra para proclamar a partir de dentro dele a palavra de Deus. Essas peças monumentais são sinais do sepulcro. E a palavra de Deus é proclamada a partir do sepulcro, porque a palavra é uma pessoa, lembra? Sim. A proclamação da palavra de Deus na liturgia da missa, da celebração da Eucaristia, ela é a proclamação do mistério da ressurreição do Cristo, que cumpre o que foi prenunciado no Antigo Testamento e que dá sentido ao testemunho do Novo Testamento. Então, quando nós pensamos o ambão como o sepulcro e o anúncio da palavra de Deus como esse sair do sepulcro, nós entendemos o porquê é importante o evangeliário. Onde está o evangeliário até aqui? Onde ele foi colocado depois da procissão de entrada? No altar. O altar é a expressão do sagrado, do lugar da habitação divina. Por isso quem proclama o evangelho é um ministro ordenado. É um anjo de Deus. E o proclamador oficial do evangelho é o diácono. O diácono é o anjo da ressurreição. Aquele que fala, o Cristo não está aqui. Que traz de lá do mistério da eternidade, do altar, traz esta palavra viva, que é o evangeliário, o Cristo morto e ressuscitado, e anuncia esta ressurreição para a comunidade. Nossa, pausa, respira, todo mundo. Calma, calma, que coisa mais bonita. Deixa a gente assimilar silêncio. Uau, estupendo. que lindo, padre. Estupendo. Nossa. E por isso é acompanhado de aclamação. A procissão do evangeliário, a aclamação do evangelho, ela é um momento de epifania. Enquanto a Assembleia canta aleluia, que é essa alegria interior, porque está acontecendo uma coisa extraordinária diante de nós, este triunfo do Senhor, vivo, ressuscitado, desce e vem ao nosso encontro para se fazer presente na nossa história. Por isso vem as velas, por isso vem o incenso e vem o ministro no centro, carregando este grandioso presente. O momento da proclamação do Evangelho e da chegada do diácono para proclamar o Evangelho é a visibilidade do triunfo do juízo final, de quando o Senhor vai voltar no seu reino para se fazer presente definitivamente no meio de nós. Então, quando a gente fala que na liturgia a gente celebra todo o mistério da nossa fé e todo o mistério de Cristo, isso é visível dentro da celebração. Quando esse processo é bem vivenciado, a gente sente mesmo que existe uma presença diferente. Não por
magia ou por esoterismo, mas é o Senhor mesmo que se faz presente naquele momento. Se o Antigo Testamento falava do Cristo, se o Novo Testamento fala do Cristo, no Evangelho é o próprio Cristo. Lembra lá de Emaús? Discutiam entre o caminho, os dois, tudo aquilo que estavam vivendo, e de repente o Senhor se fez presente no meio deles. Então, esse Senhor que se faz presente no nosso meio e proclama a sua própria história através do Evangelho é justamente o Cristo encarnado, morto e ressuscitado para a nossa salvação, que manifesta a sua glória. A mesma glória que a gente cantou lá atrás. A mesma glória que nos faz confiar nele e pedir a ele alguma coisa. E é essa glória que, pela misericórdia de Deus, é reafirmada na celebração que nós fazemos. Padre, nós temos que saber de tudo isso, né, gente? Todo mundo falando, você nunca mais será a mesma. Porque se o Cristo verdadeiramente vem ao nosso encontro em toda a celebração eucarística e vem com esse amor todo, jorrando misericórdia e nos colocando nesse mistério, nós temos que responder da mesma forma como aqueles que creem nessa presença e nessa manifestação. Então, se a gente recebe o diácono que vem trazendo essa palavra do altar, esse Jesus que ressuscitou e que vai falar conosco, nós não podemos receber daquele jeito que a gente simplesmente levanta, pega o folheto e continua olhando para o folheto. Exatamente. Quando a gente vai num show para nivelar bem por baixo, a gente quer ver o artista, a gente quer estar o mais próximo possível com um contato visual e auditivo e em todos os aspectos com aquela pessoa. Quem dirá o Cristo? Sim. Então, o Evangelho, ele é para ser proclamado e ele é para ser escutado. E por isso o Evangelho é cantado tantas vezes nas grandes solenidades. Porque o canto expressa muito mais essa presença, esse envolvimento do mistério, do que a simples proclamação. É verdade que uma proclamação bem feita também é envolvente. Mas o canto tem essa capacidade de nos acolher e de nos movimentar interiormente, né? E é exatamente isso. Por isso que no Evangelho, na aclamação e no Evangelho, qual é a posição do nosso corpo? De pé. Em pé. Nas leituras a gente está sentado, porque nas leituras a gente está no processo da interioridade, da acolhida. Deus está falando e a gente está assimilando, está acolhendo aquilo. Mas quando chega o momento do Evangelho, a gente não está mais simplesmente acolhendo. A gente está na presença do Cristo. Estar na presença dele quase que nos atrai nesse movimento na direção dele. A gente entra na dinâmica de verticalidade mais uma vez, nessa prontidão, porque assim que a gente tiver a oportunidade, a gente vai sair correndo ao encontro dele, né? Então, é essa dinâmica de um verdadeiro encontro que transforma e que modifica alguma coisa em nós. A gente não pode entrar no automático, tá bom? Começou aleluia, a gente levanta com o folheto na mão, como você dizia, e escuta alguém que lê, e às vezes a gente sai da missa sem sequer lembrar qual foi o evangelho que foi proclamado, né? Porque a gente não aprendeu a vivenciar essa dinâmica ritual, que é manifestação no hoje da nossa história desse mistério do Cristo, né? Então, é o Cristo que vem continuamente ao nosso encontro. Vem e se mostra. Porque o que é o Evangelho? É o Cristo revelado. Então ele fala alguma coisa sobre ele. Ele vai apresentar algum aspecto do seu mistério da salvação, né? Então, quando ele proclama aquilo que ele é, ele nos diz, eu estou aqui. E a homilia deveria, de alguma maneira, ajudar-nos a entrar nesse mistério, a aprofundar um pouquinho esse mistério. E a homilia pode ser feita de qualquer aspecto. A homilia pode ser feita da oração do dia, a homilia pode ser feita de algumas das leituras, a homilia pode ser feita do Evangelho em si. Eu, durante a preparação do Natal, a oitava da Páscoa, costumo fazer a homilia sobre a antífona de aclamação do Evangelho, as antífonas maiores, que tem uma riqueza muito grande. A homilia, ela é quase que um foco de luz que é
colocado em cima desse Cristo que chegou. Ele já brilha por si só, ele não precisa de nada para ser visto. Mas é evidenciar algum aspecto mais próximo da gente, mais concreto, digamos assim, desse mistério, né? Às vezes até pode ser instrumento para aprofundar isso que nós estamos falando aqui. Infelizmente, a maioria das pessoas que a gente conhece não reflete a missa como nós estamos fazendo nesses dias. Então, o padre também pode, de alguma maneira, utilizar o momento da homilia para ajudar as pessoas a entenderem isso. Um aspecto só, porque se a gente em 1 hora não consegue falar de tudo, na homilia é mais difícil ainda. Mas de grão em grão, de gota em gota, para usar a nossa metáfora do liturgia em gotas, a gente vai aos pouquinhos mergulhando nesse mistério, né? E aí vem a resposta do povo, porque a gente só vai falar depois da homilia. O que acontece depois da homilia, numa missa de domingo ou numa missa solene? O creio e as preces. Essa é a resposta. O Deus que se manifesta no seu amor e na sua misericórdia e que fala comigo nas leituras, no Evangelho e na homilia, recebe da minha parte a adesão da minha profissão de fé e da minha confiança total a Ele. Porque acredito, peço que Ele me ajude. Porque acredito, imploro pelo bem da igreja, pelo bem do mundo, pelas necessidades que nós carregamos na nossa peregrinação sobre essa terra. Então, as preces, elas são uma consequência do meu acreditar, do meu crer. E o meu crer, por sua vez, é resultado dessa acolhida do mistério. Então, a palavra proclamada que entra pelos meus ouvidos, chega no meu coração, se transforma em fé e é proclamada na minha profissão de fé e na minha oração, na minha confiança em Deus. Me fez lembrar uma pergunta que chegou para nós, prática. As perguntas que chegam na maioria das vezes são práticas, porque nós ainda temos essa visão pragmática da liturgia, né? Precisamos aos pouquinhos, e eu tenho muita esperança de que isso vai acontecer, rezar a liturgia com aquilo que ela é, e não com a preocupação de fazer milimetricamente as coisas ao modo certo, né? Ainda que essa preocupação seja legítima, porque quem tem essa preocupação é porque quer fazer as coisas bem, quer fazer as coisas de maneira adequada. A pergunta do Luan de Amorim, que diz assim: o lecionário deve ficar em qual local depois da liturgia da palavra? Eu já vi retirá-lo antes das preces, né? Então, as preces, elas brotam da palavra. Embora hoje nós encontremos aqui e ali alguns livros próprios com preces para os dias, isso é muito particular, tá? Eu particularmente não gosto muito. Também não gosto dos folhetos, não gosto desses subsídios todos que, ao invés de nos ajudar, nos engessam. As preces, elas deveriam ser resultado da nossa escuta. Então, o Deus que se manifesta hoje curando a sogra de Pedro é aquele que mostra o seu cuidado, a sua força. Os discípulos, quando veem Jesus entrando na casa, eles vão direto a contar para Jesus o que está acontecendo. Então, assim, se eu escutando, sabendo que Jesus está presente, eu confio diretamente a Ele, as preces deveriam brotar disso. Então, Senhor, o Senhor que curou a sogra de Pedro, olha para os doentes da nossa comunidade e seja também misericordioso com eles, a ponto de que eles possam continuar o seu caminho de fé. Senhor, o Senhor que é o soberano das nações e que a sua presença é capaz de transformar tudo, olha para os nossos governantes, olha para os nossos soberanos, para que eles possam também ser presença do amor e do cuidado para com os outros no mundo. Então, as preces, elas são resultado desse processo de escuta. Então, elas são também parte da liturgia da palavra. Além da palavra proclamada, no ambão, podem ser feitas as preces, a homilia, e nós temos mais 3 textos que são proclamados do ambão. O Exulte, que é a proclamação da Páscoa, as calendas de Natal, que cantam o mistério da encarnação, e o anúncio
das solenidades móveis que se faz na Epifania. Tudo isso está ligado a esse mistério do Cristo que se revela. E por isso pode ser feito no ambão. Todo o resto Então, não. quando a gente vê as preces sendo lidas não do ambão... Não é um equívoco. Não é o quê? As preces podem ser feitas do ambão, não é um lugar específico, né? Entendi. A pergunta que era feita, que eu não respondi, era sobre o lecionário, né? Então, o lecionário, ele dá lugar ao evangeliário quando a gente usa o evangeliário. Então, ele sai do ambão. Para onde ele vai? Ele vai para a credência. Porque o lecionário é um livro de apoio, ele não é um símbolo. Então, ele cumpriu a sua tarefa e ele vai para o lugar dele. O símbolo é o evangeliário, né? Então, o evangeliário vai ali e fica no ambão, como esse sinal da presença do Cristo. E fica aberto. Essa é outra coisa. O povo parece que tem comichão, e quando acaba a liturgia da palavra, quer fechar o livro. Isso. Livro fechado não mostra o seu conteúdo. Se o Cristo é aquele que se apresenta a nós e se revela na palavra, é essa palavra proclamada que depois vai ser transformada em pão. Então, eu não posso simplesmente dizer, acabou a liturgia da palavra, vamos embora para outra parte. A celebração da Eucaristia tem duas partes, estão unidas entre si, que formam um único rito, uma única celebração. Então, fechar o livro também é alguma coisa que parece não condizer com o mistério celebrado, porque eu só consigo ler o que está dentro, eu só consigo ter contato com o conteúdo do livro quando o livro está aberto. Então, por isso, o livro aberto é o mais adequado para a celebração. Depois da proclamação, que ele continue aberto. E mesmo que as preces sejam feitas ali, ainda que eu utilize um pedaço de papel como apoio, algumas coisas que foram preparadas com antecedência pela comunidade, ou até esses subsídios que a gente não gosta tanto, não tem problema nenhum apoiá-lo naquele livro, porque é manifestação justamente desse mistério que brota da palavra e que se transforma em oração. O tempo hoje parece que passou mais rápido, porque já está me dizendo que a gente está na hora de acabar. Ai, ai, ai. E agora? Que falta? Faltava o quê? Um pouco mais da homilia? Não, estamos dentro daquilo que estava previsto. Né? Mas eu não senti, hoje eu não senti passar. Não sei se foi pesado para vocês. Não, foi muito intenso. E meu Deus, ai, Diva, a gente se sente meio analfabeto mesmo. Mas a gente ama crer. E isso tudo vai entrando, né? Daí com esse orvalho que o padre vem falando para nós. E vem entrando de verdade, né? Vem realmente deixando a gente encharcado desse amor. E o Papa também disse isso, né? O padre falou hoje, é o agora. É o agora, né? Nós temos o agora. Exatamente. Esse Cristo que continua se manifestando no hoje da nossa história, né? Tô vendo que tem bastante gente da nossa diocese, tem o diácono Benício, tem gente lá de São João del Rei, Minas Gerais, Legal. Da Andréia. Então, bem-vindos todos vocês. E, infelizmente, a gente tem tempo cronometrado aqui, então nós temos que nos saudar, né? Mas eu quero agradecer e pedir ao Espírito Santo que nos guie e nos ajude a continuar esse nosso processo. Amanhã a gente se encontra às 6h30. Vamos fechar hoje com uma oração ao Espírito Santo, pedindo a Ele que continue a ressoar em nós essa manifestação da presença de Deus que nós temos através da palavra, celebrada também na liturgia da Eucaristia. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Deus abençoe vocês e a gente se encontra amanhã às 6h30. Boa noite, padre. Muito obrigada. Tchau, tchau. Deus abençoe. Amém. Boa noite.